Agora sim, Jeremias, capítulo de número 31, verso 15 em diante. Todos acharam? Amém? Amém? Ainda não. Vamos lá. A gente espera, irmãos. Jeremias, capítulo 31, verso 15 em diante. Amém? Amém. Diz assim: assim diz o Senhor, ouvi um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel, chorando por seus filhos, e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. A esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus territórios. Amém, irmãos? Amém. Só a passagem do livro de Jeremias, irmãos. E a referência de Jeremias aqui é um grande lamento, um choro, um pranto. E a referência de pessoa aqui é a Raquel. A Raquel, ela é a esposa amada do Jacó. A mulher por quem Jacó trabalhou mais tempo. A mulher que ganhou o coração de Jacó. A Raquel, embora amada, e embora conseguisse chegar no estado de casamento com Jacó, Israel, ela apresentou durante o seu casamento uma dificuldade. A dificuldade de gerar filhos. Ela viu a sua irmã, que casou-se primeiro com Jacó, gerar filhos primeiro. Ela viu a escrava dela gerar filhos com Jacó primeiro do que ela. Ela viu a escrava da irmã dela gerar filhos primeiro do que ela. Jacó, ele é o homem que amava Raquel. E Raquel era amada por Jacó. Porém, ela não gerava filhos. Se não me falha a memória, Gênesis 30. Num ato de angústia, num ato de dor, num ato de profunda tristeza, ela olha para Jacó e diz: dá-me filhos, senão eu morro. Aquilo que se tornou uma oração para os reformadores, como John Knox, orando pela Escócia, dizendo: Senhor, dá-me filhos, senão eu morro. Era a oração, era o clamor da alma de Raquel. Ela olhava para o seu marido e dizia assim: me dá filhos. Seu marido olhou para ela e dizia: por acaso sou eu Deus para te dar filhos? Mas ela estava expressando a angústia da sua alma de não gerar. Embora amada, embora desejada, embora ela visse no seu marido Jacó as marcas de um homem que a desejava muito, ela não gerava filhos. Até que Deus a visitou e ela gerou um filho chamado José. Na verdade, Raquel, ela gera 2 filhos, José e Benjamim. O José é o filho da reviravolta. José é o filho que tira ela da vergonha. José é o menino que tira dela essa marca de esterilidade, que tira dela a marca de alguém que não vai conseguir ter. Mas a história vai mostrar para Raquel, e a história vai desenrolar sobre José, de um menino que para ela, até a sua morte, é o menino que ela teve que perdeu. Porque os seus irmãos voltaram para casa com uma manta banhada em sangue, dizendo que o filho da Raquel, o filho do Jacó, tinha sido atacado por uma besta fera e havia sido morto naquele lugar. Nem sequer o corpo foi encontrado. Mas nem sequer um velório ela pôde fazer.
Raquel morre acreditando que o seu filho havia sido morto. Ela vai gerar um segundo filho, o Benjamim. O Benjamim, ele é o filho do consolo. Ele é a última obra de Raquel antes da morte, porque Raquel morre no parto. Então a gente percebe a história de uma mulher que gera com sofrimento, que sofre por seus filhos e que morre gerando o seu último filho. Mas a referência aqui de Jeremias, e ela é uma referência depois da história, porque embora Raquel tenha morrido acreditando que o seu filho mais velho dela, o José, tivesse sido morto, ele estava vivo, guardado por Deus. Ela morre, mas Benjamim vive. Então, de fato, de verdade, os filhos naturais de Raquel não morrem. Mas se há uma referência de Raquel aqui, essa referência sofrida, do gerar com dores, do gerar com dificuldade. Raquel é uma mulher que gera, mas que gera com dores. É uma mulher que gera, mas que gera com dificuldades. É uma mulher que produz, mas produz debaixo de muito tormento. Mas produz. Jeremias se levanta com uma profecia. E ele fala de um barulho de um grande choro. Um pranto. E ele diz, o que é esse pranto? É Raquel, que chora pelos seus filhos, que já não existem mais. Ele fala de uma angústia tamanha e de um pranto que dá para se ouvir. Não é um choro contido, não é um resmungo, não é alguém que está encostado num canto, enxugando as lágrimas, silencioso, não. É uma dor tamanha expressada por altos gritos. É uma dor que não dá para sussurrar, é uma dor que não dá para fazer como a Ana, que está lá no canto, balbuciando, orando a Deus, pedindo um filho. Não é um tipo de dor que dá para administrar, não é um tipo de oração, não é um tipo de angústia, não é um tipo de clamor que dá para se conter, não dá. A alma grita e a voz só reverbera o que está na alma. Ela está chorando, seus filhos. E o profeta está dizendo sobre esse tempo. Está falando de alguém que gera com dores. Mas agora ele traz uma outra conotação, que só não gerou com dores, mas perdeu o que gerou. Não apenas passou a dificuldade de gerar e a dificuldade do parto, mas viu a sua dificuldade morrer. Mas viu a produção difícil não vingar. E o Jeremias está narrando essa história. Jeremias diz, assim como diz o Senhor, reprime a tua voz de choro, as lágrimas dos teus olhos, porque há uma recompensa para as tuas obras. A pergunta, irmãos, que eu faço, qual é o tamanho dessa recompensa que faz uma mãe reprimir a voz do choro? Qual é o nível de consolo que você pode dar para alguém que gerou com muita dificuldade e depois viu a geração dificultosa não vingar? Qual é o consolo que você pode dar para uma mãe que perdeu seu filho? Qual é o tipo de palavra que pode fazer com que as lágrimas não caiam mais? Qual é o tipo de promessa que você pode entregar ou que pode ser dada a uma mãe que está vendo seu filho morto no caixão? Só existe uma. E não mais do que uma. A possibilidade de ter o seu filho de volta. A possibilidade de tê-lo de volta nos braços. A história vai contar para nós, irmãos, quando Jesus ele entra numa cidade chamada Naim. E ali há um grupo de pessoas andando com Jesus. E quando eles estão junto com Jesus, há um cortejo fúnebre de um rapaz, de um moço.
que havia morrido. E esse rapaz que morreu deixou para trás a sua mãe, que já era viúva, que já tinha passado pelo luto, que já ia ter algumas dificuldades. Mas agora ela está chorando a vida do seu filho. Jesus entra naquele cortejo fúnebre e ele vai falar com a mãe. E a única palavra que Jesus diz para aquela mãe é: não chores. Como eu amo essa palavra. Porque essa palavra de Jesus, ela parece estar fora de todo nível de contexto. Parece que deveria ser a única coisa que Jesus não deveria falar. Parece que deveria ser a única coisa em que Jesus não poderia fazer menção. Talvez fosse a única coisa que Jesus deveria não pedir para aquela mulher: não chorar. Como que alguém pede para alguém que está vendo o ente querido morto, que está fazendo seu cortejo fúnebre, que além de perder alguém que ama, vai ter uma série de complicações sociais por causa disso? Como que alguém vai pedir para ela fazer a única coisa que ela pode fazer? Não chorar. Parece que o que Jesus está dizendo é totalmente fora de contexto, é inadequado, é impróprio. Não deveria sequer ser dito. Mas são as únicas coisas que Jesus diz para aquela mulher: não chores. É óbvio, irmãos, que na nossa trajetória nós gostaríamos de ouvir uma série de coisas de Jesus para nós. É óbvio, irmãos, que dependendo do estado da nossa alma, do nosso contexto, da nossa situação, há uma série de palavras, de contextos, de textos bíblicos que nós gostaríamos que Deus dissesse para a gente. Mas de vez em quando, irmãos, Deus entra com a nossa vida com uma palavra fora aparentemente de contexto. Para alguns que querem desistir, Deus diz: corra. Corra. Jesus, eu não queria nem andar. Eu tô quase sentando, está mandando eu correr. Ele faz isso com o autor aos Hebreus. Quando ele diz que nós devemos correr para a carreira que está proposta. Ele está falando com um povo que quer parar. Quando ele aponta para nós, no capítulo 11 e 12 de Hebreus, um ginásio, quando ele fala no capítulo 12 que nós estamos cercados de uma tão grande número de testemunhas, corramos. Ele está falando literalmente de um ginásio que tem um monte de gente, que é exemplo para nós, que não desistiu, que não parou, que venceu o mundo por causa da sua fé, e por causa dessas testemunhas que estão à nossa volta, como quem nos assiste no ginásio, nós devemos correr a nossa carreira, nós devemos avançar adiante, nós precisamos invocar um pouco mais de força e caminhar. Mas os hebreus não estavam nem andando, estavam parados. Mas Deus não diz parado anda, Ele diz corra. Há tantas coisas, irmãos, que nós gostaríamos que Deus dissesse. E nós encontramos textos na Bíblia que nós gostaríamos que fosse mencionado a nós. Mas de vez em quando, irmãos, entra uma palavra que parece fora de contexto. É o mesmo Deus que chega para uma viúva em Sarepta e diz para ela sustentar alguém que vai chegar. Ela está dizendo: eu acho que Deus bateu na porta errada. Eu acho que Deus deveria bater em outra porta. Porque eu não tenho nada a não ser um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Mas Deus fala com quem não tem, para sustentar quem tem menos ainda. Parece louco, não parece, irmãos, uma coisa dessa? Deus, Ele é o Deus que tem uma palavra que nem sempre se conecta, a princípio, com as nossas realidades. E nós precisamos entender por que isso acontece. Jeremias está fazendo uma referência de um momento de muita dor, de alguém que sofreu para gerar e de alguém que perdeu depois de ter gerado. Porque, irmão, sofrer para gerar, sofrer para fazer nascer alguma coisa,
Mas depois que nasce, depois que está lá, ufa, o coração vai, sabe, vai se acalmando. Jesus vai falar sobre isso, falando acerca do final dos tempos. Que ele fala, olha, uma mulher quando está prestes a dar à luz, ela está preocupada. Porque chegou a sua hora. Mas depois que nasce, ela se esquece de todo o sofrimento porque ele nasceu um menino. Então ele está falando de um estado de recompensa por causa da dor. Agora você imagina gerar com dores, chegar a um nível de conseguir gerar e depois perder. Isso explica o tamanho do pranto. Aí Deus vem, através da boca de Jeremias, assim: assim diz o Senhor, reprime a sua voz de pranto, contém as suas lágrimas. Ele vai continuar dizendo assim: há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, por teus filhos voltarão para os teus territórios. É o único consolo possível. É o único consolo possível para dar para uma mãe que gerou com dores e que perdeu no meio do caminho. Agora, esse texto, irmãos, de Jeremias 31, ele não é apenas um texto para simbolizar o cativeiro babilônico, aonde Israel foi levado e depois voltaria. Mateus capítulo 2, e eu gostaria que você abrisse comigo lá. Mateus capítulo 2. Eu gostaria de ler a partir do verso 13. Vai dizer assim, Mateus 2,13. Tendo eles partido, eles quem? Os magos. Eis que apareceu o anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e permanece lá, até que eu avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou à noite o menino, sua mãe partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informaram os magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Houve um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. O profeta Jeremias, irmãos, ele não está fazendo apenas uma referência do cativeiro babilônico. A profecia de Jeremias, do choro, do pranto, do lamento, da voz que grita, que se desespera, ela vai se cumprir em Mateus 2. Quando os magos vão encontrar Jesus, passam por Herodes, diz que o rei dos judeus nasceu, e fica preocupado. Fala: quando você achar o menino, volta aqui, me avisa onde ele está, para que eu vá lá e eu também preste as minhas homenagens. E quando os magos saem da presença dos pais de Jesus, eles são orientados a não irem para lá, mas pegar outro rumo. E chega uma hora que o Herodes percebe que ele foi passado para trás, que os magos não voltariam para falar aonde estava esse menino, rei dos judeus. Então, enfurecido, raivoso, ele faz uma conta e ele percebe que para ele atingir e matar o rei dos judeus, ele precisaria então fazer uma grande matança de crianças de 2 anos para baixo. E ele dá uma ordem para que isso aconteça em Belém. E há uma grande execução em Belém. Muitas crianças morrem.
Quando Moisés vai dizer no Antigo Testamento que Deus levantaria um profeta semelhante a ele, a vida de Moisés e a vida de Jesus, elas têm coisas muito semelhantes. Como nós mesmos lemos aqui, Jesus vai para o Egito para fugir de Herodes, para que também se cumprisse a profecia que diz que do Egito ele traz o seu. Assim também Moisés, ele é tirado do Egito. Moisés, ele é o homem chamado para libertar o povo. Assim como Jesus é chamado para libertar o homem do cativeiro do pecado. Mas há uma parte também da vida de Moisés e de Jesus que eles se assemelham, e é a matança das crianças. Na ocasião, no livro de Êxodo, o faraó está vendo um povo crescendo numerosamente. Então decide, para que aquele povo continue não crescer e se fortalecer, matar crianças. E Moisés, ele é guardado durante um tempo, e quando não dá para ser mais ocultado, ele é colocado num cesto, deixado no rio, até chegar junto à filha do faraó. Agora, irmãos, permita-nos, vamos pensar um pouquinho sobre as mães que perderam seus filhos. Aquelas que tiveram brutalmente seus filhos arrancados das suas mãos. Que viram presencialmente seus filhos serem mortos. Crianças indefesas. 2 anos de idade para baixo. Uma casa em luto é triste. Uma cidade inteira em luto. Não tem ninguém para consolar. Todas as famílias estão chorando. Não é uma população que vai fazer como Betânia. Homens que desceram de Jerusalém para Betânia para consolar Marta e Maria que perderam seu irmão. Há pessoas que choram, mas há pessoas que consolam. Mas em Belém, houve mais gente chorando do que gente para consolar. Houve ali uma grande tristeza naquele lugar. Uma grande perda. Geral, para todo mundo. Agora, eu olho para o texto e eu vejo que Deus está falando desse dia séculos antes desse dia acontecer. Deus está apontando para um sofrimento antes que ele aconteça. Deus está falando de um dia de lágrima, de choro, antes que esse dia de fato venha acontecer. Um coração amargurado vai dizer o seguinte: se Deus sabia daquele dia, por que então ele não evitou esse dia chegar? Se Deus sabia que haveria um dia como aquele dia, por que ele não evitou? Por que ele não livrou todas as crianças? Por que ele não cegou os soldados? Por que ele não fez morrer Herodes antes do feito, antes da ordem? Um coração angustiado diria isso. Um coração que conhece Deus vai entender que Deus está no nosso sofrimento antes que nós cheguemos nele. No dia mais triste da sua vida, no dia mais amargo da sua vida, no dia mais tenebroso da sua vida, Deus já estava lá antes que você entrasse nele. Antes que você passasse por esse dia, antes que você chegasse até esse momento, antes que a angústia chegasse até você, Deus já estava lá. Deus já estava ouvindo o clamor antes do clamor começar. Deus já estava ouvindo o clamor das mães antes das mães sequer existirem. E eu digo isso para dizer uma coisa: a primeira coisa que você precisa entender nisso é que antes que você sofra, Deus já está preparado para te amparar no dia do sofrimento. Antes que você chegue no dia do sofrimento, Ele já está lá pronto para te consolar. Ele já está pronto para te amparar. E Ele já está naquele dia, naquela hora, te esperando.
Quando você entrar no sofrimento, entenda, Ele já estava lá antes de você. Antes que você clamasse, antes que você chorasse, antes que você se angustiasse, antes que você se desesperasse, Ele já estava lá. Ele chegou primeiro que você lá. Um Deus que chega primeiro que você no sofrimento. Geralmente, as pessoas chegam depois que nós estamos sofrendo. A tendência natural. Elas chegam porque elas sabem depois. Geralmente, as primeiras pessoas a saber são os mais próximos. A própria família. E só depois, aqueles que podem consolar chegam. O nosso Deus não. Quando nós entramos no lugar de dor, irmãos, Deus já está na sala sentado nos esperando. Ele já está lá. Ele já está lá. Antes que a gente chegue na mesa de cirurgia, Ele já está lá. Antes que chegue o diagnóstico, Deus já está lá. Antes que as coisas se tornem difíceis, complicadas, Ele já está lá. Ele já chegou lá. Algumas pessoas criam-se a falsa ideia ou a falsa impressão de que o fato de passar por esse tipo de dor é que Deus não está lá. Inclusive as perguntas é esse: aonde está o seu Deus? Aonde está o seu Senhor? Aonde está o seu Salvador? Aonde está esse Deus? Essas, inclusive, foram as palavras do rei Dário. Quando uma noite de sono perdida por causa de Daniel, ele se levanta e vai logo à cova. E ainda num pequeno fio de esperança, ele chama Daniel. E ele chega à porta da cova e diz: Daniel, Daniel, por um acaso, o Deus que você serve poderia ter te livrado da boca dos leões? Ora, Daniel, será que o Deus que você tanto serviu, que você foi fiel, que você orou a Ele 3 vezes por dia, todos os dias, mesmo debaixo de um decreto de morte, você assumiu a responsabilidade de morrer por causa da sua fé? Será que este Deus esteve com você? Será que esse Deus foi capaz de te livrar dos leões? Será que este Deus foi com você para dentro da cova? A resposta de Daniel foi: sim. Sim. Quando você me jogou nessa cova, o meu Deus já estava aqui. Quando eu entrei neste lugar condenado à morte, o meu Deus já havia mandado um anjo e tampado a boca dos leões. O meu Deus já estava aqui. Ele já estava neste lugar. Ele não me poupou de ser jogado. Ele não me livrou de ser condenado. Ele não me levou de ser lançado na cova dos leões. Ele não fez isso. Mas ele já estava cá. Essas foram as mesmas palavras de Nabucodonosor. A Misael, Ananias e Azarias. Vocês acham que por acaso o Deus de vocês pode livrar vocês? Se prostrem, me adorem. A resposta daqueles homens foram: se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. A questão aqui não é o que Deus pode e o que Deus não pode. A questão aqui não é a minha expectativa do que Deus vai fazer. A minha questão aqui é a minha fidelidade apesar dessas coisas. Ele é lançado, todos os 3, numa fornalha que mata homens na beirada. Que mata homens à porta. Porque os homens que foram lançar os amigos de Daniel morreram. E os 3 entram. São lançados, atados, manietados. E quando alguém acha que aqueles 3 homens vão se tornar um grande exemplo para todo o reinado da Babilônia, um exemplo de alguém que não pode se opor ao grande rei Nabucodonosor,
Quando eles acham que aqueles 3 homens vão se tornar 3 exemplos para que ninguém mais se levante contra o reinado, alguém olha e diz: rei, por acaso não jogamos nós 3 homens nessa fornalha? Eu estou vendo 4 homens. Eles não estão só lá dentro, eles estão andando livremente lá dentro. E o 4º homem tem a semelhança do Filho dos Deuses. Quando jogaram eles lá, aqueles homens tiveram a maior revelação que eles poderiam ter. Eles viram o próprio Jesus lá dentro. Às vezes, irmãos, as nossas maiores angústias, as nossas maiores dores, as nossas maiores inquietações de alma, nos traz uma revelação ainda mais profunda de quem é Jesus. Quando aqueles homens são lançados, eu imagino que é um susto. Opa, nada está acontecendo. E eles percebem que não há só 3, há 4. Que havia alguém lá dentro já. Alguém já estava dentro da fornalha esperando eles. Alguém já estava no meio do fogo esperando eles. Alguém já estava lá pronto para fazer cessar o poder da chama sobre eles. A Bíblia diz que as correntes, as cordas que estavam sobre eles, todas se queimaram, mas eles não se queimaram. A roupa do corpo deles não se queimaram, nem sequer um vestígio de que eles passaram por ali havia sobre eles, mas nem sequer cheiro de fumaça havia sobre eles. Porque o Deus que o Nabucodonosor perguntou: será que vocês acham que o Deus pode livrar vocês? A resposta foi: pode. Ele já estava lá. Ele já estava lá. A primeira coisa que nós vamos entender, irmãos, quando nós passamos pelo dia das aflições, Deus já está lá. Pode parecer que não. As coisas, as circunstâncias, pode dizer que não estava lá, mas Ele está lá. Um Deus que se revela às vezes cuidadosamente, silenciosamente, mas Ele está lá. Há um livro da Bíblia, o livro de Esther, que você não escuta, você não lê o nome de Deus, Senhor, nem sequer a referência. Mas você percebe um Deus que está em todos os lugares. Um Deus que está na eleição de Esther. Um Deus que está dando a oportunidade de Mordecai produzir livramento para o rei Assuero. Um Deus que está coordenando todas as coisas, até mesmo quando Amã está se levantando contra o povo judeu, por causa do ódio contra o homem, você vê Deus orquestrando todas as coisas. Amã estava levantando uma forca para Mordecai, mas Deus estava deixando ele armar a sua própria forca. Nós percebemos, irmãos, que há um Deus que está em todo tempo na história, cuidando do seu povo, ainda que silenciosamente. Deus estava lá. Deus vai sempre estar lá. Deus nunca vai se isentar de ser Deus sobre a sua vida. Deus nunca vai te abandonar em momento algum da sua história. Ele nunca vai te deixar sozinho. Nunca, nunca, nunca. Nem um dia, nem uma hora, nem um minuto sequer. Ele é Deus. Ainda que você não veja, que você não o escute, que você não perceba, Ele está lá. A segunda coisa, irmãos, que eu quero pensar com os irmãos, é o que Deus está fazendo enquanto há sofrimento. Porque enquanto Moisés estava sendo livrado, algumas crianças não. Enquanto Jesus estava sendo livrado, algumas crianças não. E o que Deus estava fazendo naquele dia? Deus estava cuidando para um bom futuro. Deus estava preparando o livramento para que nunca mais mortes pudessem acontecer. Porque o nosso Deus, irmãos, Ele tem uma forma de trabalhar, uma maneira de fazer, que enquanto há o sofrimento, Ele pincela do sofrimento uma linha de escape. Deus é um Deus, irmãos, que vai costurando no meio da dor uma maneira de nos tirar dela. Ele é o Deus que no meio da angústia produz
produz salvação. No meio da perseguição produz livramento. Que no meio da angústia Ele dá um escape para a gente. Para que nunca mais o povo de Israel sofresse na mão do Egito, Ele estava levantando Moisés. Para que nunca mais a morte imperasse sobre o povo, Ele estava levantando Jesus. Porque o nosso Deus, irmãos, Ele é capaz de, no meio da nossa dor, no meio do nosso sofrimento, no meio da nossa angústia, levantar salvação para a gente. Pode parecer que não, mas nós temos um Deus que trabalha o tempo todo. A Bíblia vai chegar a dizer, irmãos, que o nosso Deus, Ele é o Deus que não nos deixa ser provado mais do que a gente pode suportar. Alguns até acham que Deus confundiu Ele com Rambo, né? Mas, meu Deus, eu estou numa luta, eu acho que Deus me confundiu. Deus trocou o CPF. Mas a Bíblia vai dizer que Deus, Ele não deixa que a gente seja provado mais do que a gente possa suportar. Significa que se você está passando pelo que está passando, é porque você está preparado para esse dia. Deixa eu só fazer um adendo, irmãos, que eu preciso fazer esse adendo. Pedro vai dizer o seguinte: se a gente tiver que sofrer, que a gente sofra pela causa de Cristo. Que a gente não sofra como homicida, nem como alguém que se mete em assunto alheio. Se você está procurando viver uma vida justa, piedosa, reta diante de Deus, fazendo as coisas do jeito certo, para a glória de Deus, e está sofrendo, você foi preparado para esse dia. Você está pronto para suportar esse momento. É óbvio, irmãos, que existem dores que parece que nós somos incapazes de suportá-la. Existem angústias, momentos, tristezas, que parece que elas vão acabar com a gente, mas não vão. Porque Deus nos deu um outro consolador, irmãos, que nos fortalece, que nos levanta, que renova sobre nós as suas misericórdias. Então, aí a Bíblia vai dizer ainda mais, que além de não permitir que a gente passe por uma provação maior do que a gente é capaz de suportar, Ele ainda dá um escape. Ele dá um jeito de sair daquele negócio. A nossa vida, irmãos, ela é como o ouro. O ouro, quando ele é tirado de forma bruta, ele está cheio de impurezas. E o que o ourives faz? Ele pega aquele metal, para purificar aquele metal, ele coloca dentro de um fogo. E ele deixa aquele metal no fogo. E à medida que aquele metal vai passando pelo processo de ficar no fogo, aqueles dejetos, aquelas impurezas, elas não vão resistindo ao fogo. O metal vai. Mas existe um tempo certo de tirar o metal. Existe um momento certo de tirar aquele ouro do fogo. E no momento certo que o ourives entende que tem que tirar, é quando a imagem do ourives reflete no ouro. Então ele tira. Quando nós começamos a expressar o caráter de Jesus, é a hora dele dar escape para a gente. É aquele momento em que tudo que Jesus queimou em nós foram as impurezas da nossa alma. Foi a nossa desconfiança. Foi a nossa incredulidade. Foi a nossa autoconfiança. Foi quando ele, como diz o salmista, porque Deus ata a mão do justo para que ele veja a sua salvação. É aquele momento que você sabe que não é força, que não é pela sua inteligência, que não é pela sua destreza, não é pela sua organização ou pela sua orquestração. Por quê? Porque você está com a mão atada, você está no meio do fogo. E a única coisa que nos resta é ver. A única coisa que nos resta é olhar.
É óbvio, irmãos, que olhar não é uma posição tranquila, principalmente para quem está angustiado. Eu acho que uma das coisas que a medicina melhor fez para a gente é uma coisa chamada anestesia. Você já imaginou você ser operado e ficar acordado? Imaginou? A pessoa te abrindo e falando, está doendo? Você saber que você está ali com os órgãos expostos. Que você está ali numa situação. Alguns passam por isso, né? Você saber que tem alguém olhando para dentro de você. Olhar, irmãos, às vezes é um processo indigesto. Você quer ir lá fazer, você quer ir lá meter a mão, você quer ir lá realizar, você quer ir lá. E a Bíblia diz que Deus ata a mão do justo para que ele veja, que ele olhe, para que ele contemple. Eu gosto da oração de Josias. Quando ele sabe que está vindo um exército contra ele, e ele ora a Deus. E uma das orações dele é essa: Senhor, nós não temos força, mas os meus olhos estão olhando para o Senhor. Eu não tenho o que fazer. Eu não tenho para onde ir. Eu não tenho para quem gritar, eu não tenho para quem pedir socorro. Ninguém pode me ajudar. A única pessoa que pode é o Senhor. E tudo que eu posso fazer é olhar para o Senhor. E é manter os meus olhos olhando para o Senhor. É tudo que nós precisamos, irmãos. É olhar para Deus. É olhar para Ele. É se concentrar nele. E acreditar que Ele vai fazer. Agora, irmãos, a profecia do Jeremias é essa. Ele fala assim, olha, reprime a tua voz de choro. Enxuga as tuas lágrimas. Porque existe uma recompensa para você. E a recompensa é essa. Eu vou trazer de volta teu filho. Aquilo que você gerou com dores, aquilo que você teve dificuldades, e aquilo que você viu morrer, eu sou Deus que posso trazer aonde está. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Existem em muitas áreas da vida ferramentas, mecanismos da gente recuperar. Finanças. Existem uma série de maneiras que nós podemos recuperar finanças. Uma série. Trabalhar em 2 empregos, se especializar. Existe uma série. É fácil? Não é. É difícil. Mas existe. Existe uma série de maneiras, irmãos, para a gente melhorar a nossa saúde. Comer melhor, dormir melhor, fazer exercício físico. Existe uma série de coisas, irmãos, que nós conseguimos administrar, melhorar a nossa vida. Existe maneiras de melhorar a vida familiar. Ouvindo mais, sendo mais compreensivo, mais amoroso. Existem coisas, dificuldades que nós, irmãos, de alguma maneira, conseguimos administrar. A morte nós não administramos. A morte, na Bíblia, ela quer dizer ponto final. E não só na Bíblia. O salmista vai dizer que os mortos não te louvarão. Os mortos não te louvam. Eclesiastes vai chegar a dizer que Deus chega a dizer, através do livro de Eclesiastes, que tudo que vier na nossa mão para fazer, nós devemos fazer, porque para a sepultura, para onde a gente vai, não há obra, não há sabedoria, nem coisa alguma. A morte é um ponto final, é um cessar de coisas. E da morte ninguém extrai nada, irmãos. É por isso que a Bíblia diz que o mundo ele jaz no maligno, ele está morto, sepultado no maligno, é um mundo improdutivo. A única coisa que o morto faz é feder. A única coisa. Então, a morte é um ponto final. É o estado da improdutividade. É o fim da relação, da interatividade. Não há relação.
Não há conversa. Não há continuidade. A morte é um ponto final. E Deus está dizendo, através do profeta Jeremias, aquilo que é um ponto final, eu vou transformar numa vírgula. Eu não vou te propor outro consolo, a não ser esse, devolver o que você perdeu. Eu não vou substituir. Eu não vou te ofertar uma outra coisa. Eu não vou prometer para você te dar uma outra coisa em compensação. Não, eu vou dar exatamente o que você perdeu. Nós temos, irmãos, talvez até por autodefesa, a gente tem o hábito de não acreditar mais, ou de não acreditar que é possível voltar ao estado original. Não é possível mais. Morreu. Mas se nós olharmos bem para Deus, se você olhar bem para quem Deus é e o que Deus faz, não existe nenhuma dificuldade para Deus fazer essas coisas. Um Deus que promete restaurar todas as coisas. Um Deus que promete para nós novos céus e nova terra. Uma nova Jerusalém que desce adornada dos céus. Um Deus que promete para nós uma restauração completa do nosso corpo. Um Deus que promete para nós uma nova vida em Cristo Jesus, já não mais inclinada para o pecado, mas para a santificação. Um Deus que nos promete receber futuramente um corpo glorificado. Um Deus que promete fazer nova todas as coisas. Ah, irmãos, esse Deus, Ele pode fazer todas as coisas novas. As futuras e as presentes. As que são eternas e as que são passageiras. O nosso Deus tem poder de trazer de volta o que morreu, irmãos. Nós precisamos confiar num Deus que está com a gente. E um Deus que não está só para o nosso lado para consolar a gente. Ele não é só um Deus que vai bater nas nossas costas e dizer, ah, eu sei o quanto você está sofrendo, eu sei o quanto você está angustiado, eu sei o quanto você está privado. Não, não é apenas esse Deus, é o Deus que está do nosso lado para nos consolar, mas é o mesmo Deus poderoso para fazer ressuscitar, irmãos. Quando Deus chega a Jeremias, a Ezequiel, no Vale de Ossos Secos, e pergunta para ele, é possível esses ossos voltarem a viver? O Ezequiel, ele sai pela tangente. Ele fala, é só o Senhor que sabe dizer esse negócio. Porque se eu disser que sim, você pode me perguntar como, e eu não sei dizer. Mas o Senhor pode. Do texto de Ezequiel, irmãos, entre tantas coisas que eu gosto, aqui talvez eu mais me encante. É quando os ossos já estão juntados, o tecido corporal já está pronto, os órgãos já estão prontos, o tecido já está pronto. Ele fala, falta o espírito. E ele diz, então profetiza, para que o espírito venha dos quatro cantos. E ele se torne uma alma vivente. Eu gosto dessa expressão dos quatro cantos. Porque, irmãos, o nosso Deus pode produzir salvação de qualquer localidade. Dos quatro pontos cardeais, Deus pode trazer salvação para a gente. Ele pode trazer do norte, Ele pode trazer do sul, Ele pode trazer do oeste, Ele pode trazer do leste. O nosso Deus pode manifestar poder de qualquer lugar, irmãos. E Ele pode trazer vida sobre nós de qualquer lugar. Amém? Você pode ficar de pé, eu quero orar com você nessa manhã. Texto de João 11, se não me falha a memória. Quando Jesus chega na cidade de Betânia, ele para mim é um dos textos mais bonitos quando se trata da pessoa de Jesus.
Porque Jesus sabia o que ia ter que fazer lá. Jesus sabia que ele ia ressuscitar o Lázaro. Jesus sabia que ele ia marcar um sinal em Israel enorme, irmãos. Havia muita gente de Jerusalém lá. É como se tudo fosse montado, sabe assim? Como se tudo fosse montado para aquele momento. Para aquela hora. Lázaro morreu, 4 dias de luto, choro. Aí desce todo mundo de Jerusalém, os amigos de Lázaro. Tudo para consolar Marta e Maria. Tá tudo montado, irmãos. Aquela ali, eu diria que seria a prévia da entrada triunfal. É aquele momento que Jesus vai chegar lá. Ele vai fazer um sinal tão grande, que os homens que vão subir para Jerusalém vão divulgar de Jesus. Jesus está ali, irmãos, para fazer, me perdoe a palavra, eu não consigo achar outra, mas vai ser essa, um grande espetáculo. Não porque ele é um artista, mas porque ia ser grande, ia ser alguma coisa estrondosa. Porque ressuscitar morto, Jesus já havia ressuscitado, irmãos. Jesus já havia ressuscitado morto. Ressuscitou a filha do lado, Jairo. Ressuscitou o menino da cidade de Naim. Ele já havia ressuscitado outros mortos. Mas 4 dias já selado. Ah, irmãos, esse negócio é novo. Jesus está lá, irmãos, ele vai fazer um grande espetáculo, uma grande aparição. Mas quando ele vê as 2 irmãs chorando, ele chora junto. A gente tem uma imagem de Deus, que é a imagem do espetacular. A imagem do Deus que aparece quebrando tudo e fazendo tudo e todas as coisas. E é verdade, nosso Deus é esse Deus. O meu Deus é esse Deus. Quando ele aparece, irmãos, todas as coisas caem, irmãos. Os montes se curvam, se derretem, se estremecem, as águas se turvam, os mares se abrem. Quando o nosso Deus fala, ele é Deus Todo-Poderoso e a criação reconhece isso. Ele é esse Deus. Mas ele não é só esse Deus. Ele é o Deus que sabe consolar a gente. Jesus sabia o que foi fazer lá. Mas ele se compadece de quem está sofrendo. Esse é o Jesus que chega primeiro que a gente no sofrimento. Ele é o que já está na sala do choro, esperando você chegar para estar junto com você. E ele é o mesmo Deus poderoso para dar vida àquilo que estava morto. Podemos orar em nome de Jesus? Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos nessa manhã. Como é bom saber quem é o Senhor. Como é bom ouvir de quem é o Senhor. Eu oro, Pai, nesta manhã, para que nós possamos ser consolados por essa palavra. Há um Deus que já está na sala do sofrimento antes da gente chegar. Há um Deus que já está no meio da fornalha antes de nós sermos jogados. Há um Deus que já está no meio da cova antes mesmo de nós sermos condenados a estar nela. Ô Senhor, eu oro a Ti, porque no meio do sofrimento, da angústia da nossa alma, às vezes das inquietações do nosso ser, há uma sensação de solidão, há uma sensação de que não há mais ninguém ali, que não há mais nada além da nossa dor, além das nossas angústias, além do nosso sofrimento, não há mais ninguém naquele lugar, mas nós entendemos pela Tua palavra que há um Deus que já estava lá, há um Deus que já sabia dessa hora, desse momento, dessa angústia, dessa dor, desse choro, desse fôlego. Pai, havia um Deus que já ouvia o choro antes de ele começar. Há um Deus que está no meio da sala da dor. Há um Deus que está no meio do auditório dos prantos. Há um Deus que está no meio da sala de estar, junto com a gente, sofrendo, chorando, se angustiando ao nosso lado, Pai amado. Ah, Senhor, nós não estamos passando por isso sozinhos. Nós não iremos passar por esses dias sozinhos. Há um Deus com a gente. Há um Deus conosco, Pai amado. Mas nós estamos diante de um Deus que não apenas tem poder de nos consolar, mas é o Deus que tem uma palavra para a nossa alma,
que nós temos que crer nesta palavra, mesmo diante de todo cenário contrário. Ao Deus que diz não chore, quando a única alternativa é chorar. Ao Deus que diz para a gente confiar, quando a única alternativa para nós é confiarmos em nós mesmos. Ao Deus que nos chama ao perdão, quando para nós a única alternativa viável é o rancor. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a confiar na sua palavra e acreditar que ela é verdade, acima de todo contexto, acima de toda a realidade. E Pai, que nós venhamos confiar num Deus que é capaz de nos consolar. Pai, não há consolo maior, não existe consolo para uma mãe que perdeu um filho. Não existe, ó Pai, recompensa alheia a não ser ter o filho de volta nos braços. É a única possível. E o Senhor promete isso. O Senhor promete isso, trazendo para nós a imagem de que se Deus promete trazer o filho dos laços da morte, que Deus é esse que não pode fazer todas as outras coisas. Aquele que não poupou nem mesmo o seu próprio filho, Ele não nos negará as demais coisas, ó Pai. Nós oramos a Ti, eu peço, Pai, trata com o nosso coração. Que essa palavra sirva para nós de remédio, para aqueles que sofrem, e sirva de vacina para aqueles que vão passar, mas que todos possamos ser edificados pela glória do Teu nome. Assim nós oramos, nós te pedimos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte?